Então vem para mais uma decoração de bolo aqui comigo. Oi, pessoal, eu sou a Dani e eu tenho uma confeitaria em casa. E hoje eu vou mostrar para vocês a decoração desse bolo, que foi um pedido que saiu aqui na confeitaria. Então, para começar, bora desenformar esse bolo, colocar na cake board de MDF, tá bom? Para ele descer da forma, você dá umas batidinhas que ele vai escorregando aos poucos, tá bom? Se ele tiver muito grudadinho, você pode ir puxando um pouco desse plástico, que é o plástico, é um saquinho normal que a gente coloca alimentos na geladeira. Então, eu abro ele e monto o bolo aí dentro para facilitar na retirada, tá bom? Então, agora a gente retira esse plástico e bora fazer essa decoração. Viu que foi bem simples? Então vamos lá decorar esse bolo. O tema desse bolo, gente, é para uma senhora. E o cliente, não me deu um tema específico. Ele só falou assim, queria um tom de cor lilás clarinho e que era para uma senhora. Então eu não queria muita informação e eu não podia punhar muitos detalhes também, né, gente? Senão ia ficar muito chamativo. Aí eu peguei e vou fazer um fundo no tom lilás bem clarinho, mas tudo bem clarinho mesmo. E o topo eu peguei nesse mesmo esquema. Vou fazer ele bem clarinho para não chamar tanta atenção assim, tá bom? Para ficar bem legal. Eu fiz depois um outro modelinho desse mesmo bolo, depois eu subo aqui pro canal também, numa versão de 1,5 kg, que aí o cliente, ele também, ele viu esse bolinho, né, esse bolão, né, porque é um bolo de 2 kg, e gostou muito. Aí ele falou assim, então eu quero um modelinho parecido com esse daqui, e eu fiz bem semelhante, depois eu subo pro canal e vocês vão conseguir ver também esse outro modelo. Mas enfim, bora falar desse bolo aqui. Comecei batendo o chantilly, lembrando que o chantilly tem que estar gelado e não congelado. Então deixa sempre na geladeira, pelo menos aí 1 litro ou dois, principalmente se você trabalha todos os dias assim com doces à pronta entrega, com bolos. Então é sempre importante estar deixando esses chantilly na geladeira por um tempo, tá bom? Então assim, eu sempre deixo 3, 4 chantilly, até porque eu faço os doces no pote também. Os meus bolos no pote, eles têm o chantininho, então eu sempre tenho que ter chantilly geladinho, para caso saia pedido e acabar a quantidade que eu deixo pronta, aí eu bato rapidinho, porque fica pronto bem rapidão. Então, como eu falei pra vocês, bati na batedeira com um tom lilás, um lilás clarinho, bem clarinho mesmo. Vocês vão ver que o bolo ele vai ficar todo bem no mesmo tom, tanto com topo, com todas as informações, tudo igual. Mas não é porque o bolo é todo da mesma cor, né? Todas as informações tudo igual, que a gente vai fazer ele de qualquer jeito. A gente vai fazer uns detalhes, ele vai ficar bonitinho também, né, gente? Tem que agradar o cliente e deixar esse bolo bonito. Então, bora lá. Passei o chantilly na lateral. E eu coloco ele sempre na manga de confeitar, vou passando da lateral e vou subindo para o topo. Porque assim fica mais fácil. Você tá vendo a quantidade de chantilly que você tá aplicando nesse bolo, tá bom? Fica mais simples de você vir alisando ele, porque é que você tá deixando já meio caminho andado. Já tá colocando a quantidade certa e vai fazendo o topo também. O topo, você não precisa necessariamente vir fazendo todas as linhas. Você pode jogar um punhado no meio e espalhar que vai dar certo também, tá bom? Porque ali a gente já fez as quinas, colocou a quina, você não vai ultrapassar tanto de chantilly. E depois é só vir passando a espátula. Para ficar mais fácil, passa primeiro no topo e depois nas laterais, porque automaticamente você vai ter que voltar a arrumar esse topo. Mas você começando com o topo ali, você já deixa meio caminho andado, passa a espátula de textura na lateral, vê o modelinho aí que vocês gostam, que fica interessante, relacionado ao tema também. Eu tenho poucas espátulas aqui, eu não tenho muito, eu tenho 3 modelinhos só, mas cada modelinho tem duas partes, né? Tem, cada lado é uma textura diferente. Então já dá para trabalhar bastante, tá? Você não precisa ter tantos itens de confeitaria assim, que você já consegue estar trabalhando. Então, passar uma espátula de textura na lateral, acabou. Agora a gente vai pegar, arrumar as quinas e automaticamente a gente tem que arrumar esse topo, né? Mas é bem simples também, sempre vai empurrando o excesso pro meio e se ficar um excesso mesmo, você pode retirar. Tá bom? Depois, a parte de cima, ou você pode vir fazendo uma aspiral, tá bom? Você pode vir deixando ele liso. Eu, particularmente, estou apaixonada em deixar todos os bolos com aspiral. Antigamente eu deixava todos lisos, mas agora eu acho bonitinho deixar com aspiral. Principalmente quando a gente tem um efeito já de textura na lateral. E como esse bolo tava bem simples, eu não vou parar por aí, tá bom? Eu vou fazer alguns detalhes com bico de confeitar, pra ficar bonitinho, gente. Porque, como eu falei pra vocês, vai ser todo nesse tom. É um lilás meio acinzentado, bem clarinho mesmo. Então, eu não queria que fosse tão simples, de deixar só um bolo todo lisinho com um topo. Não, isso eu não queria. Eu queria que tivesse um pouco mais de informação sem chamar muita atenção. Deu pra entender? Não sei se vocês conseguiram entender aí, mas na minha cabeça funciona assim. Então, o que que eu fiz aqui?
voltei o chantilly pra batedeira, coloquei um pouco mais de corante, tá bom? Porque agora eu quero a mesma tonalidade, só que um pouco mais escuro. No caso, eu quero o mesmo lilás, né? Só que um tonzinho mais pra cima, pra dar um detalhe, porque senão realmente vai ficar tudo da mesma cor. Então, essa pequena diferença, vocês vão ver que vai dar um efeito bem legal. E eu vou fazer o quê? Um trabalho com um bico de confeitar. Nesse caso aqui, eu tô utilizando o bico 1M. Só ele dá pra você fazer um bolo inteiro com todas as informações, com bastante efeito, tá bom? Que nem esse modelo aqui. Eu vou usar pra fazer a roseta e também vou utilizar pra fazer pitanguinhas. Então, assim, com o bico 1M, você, não quero fazer roseta porque o bolo é pra homem. Você pode fazer um zigue-zague, você pode fazer uma onda, você pode fazer as rosetas não, as pitanguinhas, tá bom? Tudo com esse bico de confeitar. Então, assim, é um bico que toda confeitaria tem. Toda confeitaria tem, e é até para os doces, vamos supor que você queira fazer ovo de Páscoa com detalhe, quer fazer um detalhe no brigadeiro, fica muito legal utilizando o bico 1M, tá bom? Como eu falei para vocês, um bico só, você consegue fazer vários desenhos e fica bem legal. Aqui eu fiz as rosetas, bem simples, vai pressionar e girar que automaticamente vai formando as rosetinhas, tá bom? Toma cuidado para não fazer muito para fora do bolo, porque senão vai ficar feio ali, vai parecer que tá caindo. E também não deixa muito para dentro, porque senão vai ficar mostrando as quinas. E a intenção não era mostrar essas quinas, eu queria cobrir mesmo. Aí, como eu falei pra vocês, embaixo eu vou fazer as pitanguinhas. Só que o chantilly ele tá ficando um pouquinho poroso, então eu voltei ele pra batedeira, adicionei um pouquinho de creme de leite. Aí você pode colocar ou creme de leite ou leite condensado, ou até mesmo um pouco do próprio chantilly sem estar batido, ele líquido mesmo, geladinho. Você mistura ali que ele volta a textura, tá bom? E isso acontece no chantilly puro. Quando é no chantininho, ele vai ficar poroso, mas aí você vai trabalhar ele ali na mão e ele volta bem rapidinho, tá? É mais difícil. Depois que você trabalhou ele bem trabalhadinho na mão, mexeu ele bem pra tirar as bolinhas, aí ele não costuma fazer isso. Mas o chantilly puro, ele faz isso sim. Dependendo se você bater demais, ele passa um pouquinho do ponto e fica poroso. Mas enfim, gente, isso não atrapalha em nada. É só mesmo você hidratar ele novamente que você consegue utilizar. Não precisa descartar só porque ele fez isso. E agora, com o nosso bolinho pronto, pode ver que teve um detalhe, sim, de tonalidade, dá pra ver, mas a gente também não deixou muito forte, tá bom? Não quis deixar muita informação, como eu tô falando pra vocês desde o começo. E o topo também, eu quis fazer esse efeito de um pouquinho, um lilás mais clarinho com um lilás um pouquinho mais escuro, pra ficar bem bonitão. E agora a gente vai fazer a aplicação do topo personalizado. E como eu falei, o topo foi a gente quem fez aqui. Eu não quis chamar tanta informação pro topo também. E o meu cliente, eu perguntei pra ele do que a senhorinha gostava, né? Que ele ia fazer. Não lembro, me recordo se era a avó dele. Sei que ele pediu um bolo e ela disse que gostava de flores. Então eu falei assim: vou tentar fazer algo relacionado. Ele queria o topo simples, porém coincidiu de eu ter uma florzinha que a gráfica mandou a mais de topo 3D. Aí eu adicionei aqui no bolo, gente, sem cobrar nada. Até porque a gráfica tinha me mandado de brinde, então achei ela bem bonitinha e tava perdida aqui, né? Não ia ter como usar em outro bolo, então eu utilizei nesse. E, gente, esse é o bolo finalizado, tá bom? Eu falei bastante. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Curte, comenta, compartilha e também se inscreve no canal, que eu tô soltando bastante vídeo pra vocês aí na semana, tá bom? Um beijão e até a próxima!